can't stand it anymore. What if they do hang me? They're not going to hang you, baby. It's better than going on this way. They're not going to hang you. Because you're going to do it and I'm going to help you. Yes, from the moment they met, it was murder. Está começando o segundo episódio do podcast Cinematógrafo Delirante. Essa que vos fala é Milena Azevedo. E desse lado, Gisele Basso. Hoje a gente vai cavocar os arquivos de revistas francesas para explicar como o termo filme noir foi cunhado. E como os franceses vão elogiar os novos filmes estadunidenses, mas, claro, né, puxando aquela sardinha para eles e dizendo: os filmes sombrios que vocês vêm fazendo são bons, mas quem começou isso aí fomos nós. Aí os estereótipos, né, Milena? Ai, os franceses, ai, os Estados Unidos, ai, os brasileiros, né? Que coisa! Ai, ai. Bom, aí também em seguida nós vamos trazer, melhor dizendo, né, algumas periodizações feitas por pesquisadores e críticos de cinema sobre o filme noir. Vai ser um episódio bastante teórico, mas a gente promete que vai deixar ele redondinho e bem bacana, né, Milena? Não tenham dúvidas, viu? E agora a palavra está com Gisele. Vai aí, Gisele. Bom, o termo filme noir, o registro oficial do nascimento do termo filme noir é de agosto de 1946. Só que o caminho para chegar nessa palavra, filme noir, é cheio de pedrinhas que vão sendo colocadas aos poucos. Então, vamos aos poucos. Primeiro, noir é a única palavra da língua francesa para essa cor, para o preto, para o negro. E é também muito usada para referir a alguma coisa sombria, obscura. Segundo, o termo filme noir apareceu em 46, mas os filmes, claro, já tinham vindo bem antes. É aquela história, né, Milena? Ninguém acordou e disse: vamos hoje começar a fazer os filmes noir. Não é assim. O que hoje a gente chama de filme noir americano já estava sendo feito desde 40, 41. A data não é bem certa, porque há quem considere 40, que é o ano de O Homem dos Olhos Esbugalhados. Há quem considere 41, que é o ano de Relíquia Macabra. E na França consta que já se usava noir, nesse sentido de negro, escuro, obscuro, para falar dos filmes franceses como Cais das Sombras e Hotel do Norte, que são mais antigos ainda do que O Homem dos Olhos Esbugalhados e Relíquia Macabra. Terceiro, é preciso ter sempre em mente, de novo, né, Milena, o tamanho da censura durante a guerra. Dentro da França, não foram proibidos só os filmes dos Estados Unidos. O próprio cinema francês também foi censurado. Porque não pode filme de guerra, não pode certas comédias, mas também não pode filme triste, mas também não pode o filme com ator tal, mas também não pode publicar revista que fale de filme, só pode o que o governo nazista autoriza. E, de novo, vou ter que lembrar de Casablanca, aquela cena no finalzinho, no aeroporto, quando o capitão Renault pega uma água mineral cuja marca é Vichy e atira aquela garrafa na lata de lixo com um nojo, um ódio naquele finalzinho do filme. Vichy é uma cidade da França que é bastante famosa pelas águas termais, pelas águas minerais, e que é também a cidade onde os nazistas instalaram o seu governo. Por isso que o capitão Renault atira aquela garrafa com tanto ódio. Ele era capitão, tinha que obedecer a quem era seu chefe no momento, o governo nazista instalado na França, mas a vingança dele é jogar pelo menos a garrafa de água que tinha aquela marca Vichy em relação com a cidade, nada a ver com o governo, em relação com a cidade mesmo, joga longe aqui. O Vichy ficou com uma pecha de colaboracionista por causa disso, porque foi escolhida para ser a cidade sede do governo da época.
E eu acho Quando bacana, a né, guerra Gisele? acabou, Opa, peraí, só um parênteses. Eu acho muito diga. bacana essas metáforas que o cinema faz, né? Porque, assim, podia ser uma garrafa de água mineral qualquer, mas tem o detalhe que é vestir, né? Então, assim, é por isso que nada no cinema está ali à toa, certo? A gente tem que sempre prestar atenção em tudo que aparece na cena. A música muitas vezes também diz coisas para a gente, o silêncio, as cores das roupas, a forma como os atores estão posicionados em cena, que é a blocagem, né? Então, é por isso que é muito importante a gente assistir a um filme prestando atenção em todos esses detalhes. É, e o fato de se saber disso mostra também que o Capitão Renault estava aí cumprindo ordens, né? Ele fecha o bar do Rick, ele rouba na roleta, ele apronta umas que outras, mas nessa parte aí ele estava só cumprindo ordens, né? O ódio dele quando joga aquela garrafinha na lixeira, não precisou ele dizer eu odeio os meus chefes nazistas, não precisava dizer isso, né, Milena? Podia ser mais esperto do que isso, né? Quando se fazia um filme em plena guerra, inclusive. Mas, enfim, a guerra termina, toda aquela produção cinematográfica vai sendo liberada aos poucos e vai chegando nos cinemas. E aí chega filme francês feito 10 anos antes e proibido, chega filme novo francês, chega filme novo dos Estados Unidos, de outros países também, obviamente. Chega O Mágico de Oz, chega Cidadão Kane, tudo em cartaz ao mesmo tempo. É um deleite ler a programação dos cinemas de Paris dessa época que a gente conseguiu encontrar nas revistas digitalizadas dessa época. Então vamos lá para o texto onde finalmente aparece a tal da expressão filme noir. Em agosto de 46, um crítico italiano que se chamava Nino Frank trabalhava na França numa revista chamada Écran Français, que é a tela francesa, e ele citou alguns filmes que estavam entrando no cartaz e usou o termo noir, negro, no meio do texto. Ele começa elogiando alguns filmes que recém haviam chegado. Ah, é bom lembrar que o título desse texto que ele escreve é A Aventura Criminal. E ele começa esse texto elogiando alguns filmes que recém haviam chegado, dizendo que os filmes do ano anterior eram um horror. E no meio desses filmes elogiados, ele cita Cidadão Kane, Pérfida e Como Era Verde o Meu Vale. E aí ele diz que esses três são filmes mas tão excepcionais que não dá para usar esses três, Cidadão Kane, Pérfida e Como Era Verde Meu Vale, para comparar com qualquer outra coisa, porque eles estão muito acima dos outros. Então não dá para falar deles e comparar com outros. Depois ele fala de outros que ele acha que são muito bons e que são um novo tipo de filme policial. São eles Pacto de Sangue, Laura, Relíquia Macabra e Até a Vista Querida. E o que é que o Nino Frank enxerga de diferente nesses? Ele diz que esse tipo de filme, o filme policial, até então tinha um policial que era uma máquina de pensar, sem vida, que não fazia outra coisa além de trabalhar. Ele diz até que no máximo, era um personagem que resmungava enquanto enchia o cachimbo, que era o caso do Inspetor Maigret, um personagem também que já haviam sido feitos filmes com ele como personagem. Esses novos filmes, então, eles trouxeram vida real para os filmes policiais. Porque agora o mais importante não é mais dar um soco, dar um tiro, nem sequer entender exatamente o que aconteceu naquela história, naquele crime que está sendo contado. O mais importante era acompanhar a vida desses personagens, como eles vão se entrelaçando e como eles vão virando, às vezes amigos, às vezes inimigos, às vezes as duas coisas no mesmo filme. Ele cita até, para dizer que o mais importante não é exatamente desvendar a história, ele cita o exemplo de Pacto de Sangue, que é um filme que, quando começa, a gente já sabe o que aconteceu.
Um outro aspecto interessante que esse crítico Nino Frank cita em Relíquia Macabra e em Até a Vista Querida é que são dois filmes que têm detetives privados. E isso era uma coisa muito exótica, porque o policial, ele tem procedimentos oficiais que precisam ser seguidos, ele precisa agir dentro da lei. O detetive privado nesses filmes é uma espécie de fora da lei mesmo. O próprio crítico diz que ele não é fora da lei, ele é fora das leis, no plural. Porque o detetive privado, ele está fora da lei que a polícia precisa seguir, ele não precisa, porque afinal ele não é um policial, um agente da lei oficial, enfim, mas ele também está fora do código das gangues. Ele não tem. Ele está com um pé em cada canoa, digamos assim. Isso faz dele um personagem bastante exótico. Eu tenho até um trecho do texto em que ele cita essa palavra noir, negro, para falar dos filmes. E o parágrafo é assim, ó. Assim, esses filmes negros não têm mais nada em comum com as fitas policiais do tipo habitual. Narrativas claramente psicológicas, a ação violenta ou movimentada importa menos do que as caras, os comportamentos, as palavras. Portanto, a verdade dos personagens, essa terceira dimensão da qual eu mesmo já falei aqui. E é um grande progresso. Depois de filmes como esses, os personagens das fitas policiais comuns têm cara de fantoche. Ora, não há nada a que o espectador de hoje seja mais sensível do que a essa marca da vida, daquilo que foi vivido, e por que não, a certas atrocidades que existem efetivamente e que nunca serviu de nada esconder. A luta pela vida não é uma invenção atual. Esse é o trecho do parágrafo em que o Nino Frank usa pela primeira vez a palavra noir para falar desses filmes. E reparem nesse final, atrocidades que existem e que nunca adiantou esconder, porque a luta pela vida não é uma invenção atual. Reparem que ele não fica dizendo, ai, o mundo agora está perdido. Não, ele diz que a luta pela vida não é uma coisa nova e que a novidade desses filmes é mostrar esse lado negro, sombrio, sórdido da luta pela vida, da luta contra o crime. O que esse crítico Nino Frank vê nesses filmes, e que ele cita várias vezes no texto, é isso, é um tanto de vida real. E é essa ideia de vida real que ele chama ali no meio desse parágrafo de a terceira dimensão do cinema. E já fazia meses que ele estava escrevendo nessa revista, dizendo que como faltava essa vida real, essa terceira dimensão. Esse texto é de agosto de 46 e já fazia alguns números da revista em que ele havia escrito um outro texto que se chamava exatamente Onde está a Terceira Dimensão? E agora ele estava enxergando isso, então, nesses filmes novos. Outra coisa que ele cita como diferente nesse grupo de filmes é que eles têm alguém que está narrando a história ou que pelo menos comenta o que vai acontecendo. E já no fim do texto, né, Milena, ele puxa a brasa para o cinema francês. Porque aí já tinha gente dizendo, oh, meu Deus, chegaram esses filmes novos dos Estados Unidos, agora acabou o cinema francês. O fatalismo, né, gente? Sempre tem alguém para dizer que agora o mundo acabou. O Nino Frank puxa a brasa para o cinema francês e diz que também não é assim, também não é para concluir que o cinema francês fechou as malas, desistiu de tudo e acabou. Mas ele dá uma espécie de um conselho. Ele diz que é fundamental construir uma história sombria, fazer uma coisa bem construída, porque o filme vai ser cada vez mais dependente de um bom roteiro. Aí a gente lê uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e lendo o Nino Frank nessa revista, eu encontrei uma outra análise sobre um trecho desse texto. Porque o Nino Frank fala numa atmosfera de fantástico social. O que é o fantástico social, então? Fiquei pensando. O fantástico social era uma expressão usada por um escritor francês que se chamava Pierre Macorlan. Ele escreveu um livro que serviu de base para um filme francês chamado O Cais das Sombras.
O Cais das Sombras era um desses filmes que os franceses diziam que era assim meio sombrio e por isso disseram que ele era noir. Enfim, o Pierre Macorlan, que escreveu o livro do Cais das Sombras, que foi chamado de filme noir na época, era amigo do Nino Frank, que escreveu esse artigo na revista. E adivinha só, o Macorlan já tinha escrito um outro texto nessa mesma revista bem antes, em 45 ainda, meses antes, quase um ano antes, explicando o que era o Fantástico Social. Eu fui ler. E o Fantástico Social era a vida real. Ouçam só um pedacinho do texto do Pierre Macorlan dizendo o que era o Fantástico Social. Os romancistas souberam usar o filme para aperfeiçoar a interpretação desse fantástico social que irradia no nosso tempo. A rua, sempre rica em aparências problemáticas, a partir do momento em que o sono habita as casas, se submete sem defesa às sutilezas ingênuas e astuciosas da câmera. A câmera consegue descobrir os sinais de morte misturados com a bruma e os fantasmas dos barulhos que a antecedem. Pois é, Milena, a rua, a bruma, a morte. Aí eu fui procurar o que é que estava passando nos cinemas de Paris na época em que esses textos foram escritos, ali 45, 46. Achei, nessa mesma revista, tem página inteira do que estava passando nos cinemas de Paris e da região, da periferia de Paris. A lista é grande, mas eu fiz a lista mais curtinha, só com alguns exemplos. O que estava passando em julho de 45? De filmes franceses tinha A Besta Humana, que é de 38. Olha a distância. A revista essa tem a programação de julho de 45, mas estava passando A Besta Humana, que é de 38. Estava passando Cais das Sombras, que também é de 38, esse que já diziam que tinha uma atmosfera um tanto no ar. A Carruagem Fantasma, uma versão francesa feita em 39. E de estrangeiros tinha, por exemplo, O Galante Mr. Deeds, que é de 36. Essa revista tem até um subtítulo nessa listagem dos filmes, tem assim a programação do cinema, só cinema tal, endereço tal, filme tal, mas tem também o nós recomendamos, esses aqui vale a pena rever. E aí eles fizeram um subtítulo chamado Filmes que nós recomendaríamos se eles não tivessem sido dublados em francês. Então o problema era ter sido dublado. E aí, nesses filmes, aparece, por exemplo, Jezebel. E aí vem, entre parênteses, a explicação: Jezebel, um dos bons filmes da Bette Davis, que é de 38. Tem O Grande Ditador, do Chaplin, e tem Branca de Neve. Então, olha, na mesma semana, A Besta Humana, Cais das Sombras, O Galante Mr. Deeds, Jezebel, O Grande Ditador, Branca de Neve, tudo em cartaz ao mesmo tempo, em julho de 45, logo depois do finalzinho da Segunda Guerra. Gisele, Aí a gente vai retraçar. Gisele, só uma pausa aqui que eu achei isso muito interessante. Primeiramente, a sua pesquisa foi fantástica, né? Por isso, gente, que eu preciso de Gisele como parceira, porque ela é uma baita de uma professora de francês, ela é tradutora, entendeu? Então, assim, ela pegou esses textos e leu na íntegra, certo? E ela descobriu Precisamos uma da outra, Milena. Precisamos uma da outra para fazer uma coisa boa e decente. Opa! Né? Então, assim, ela mergulhou mesmo, gente. Quando eu disse lá no piloto que vocês não têm noção do que Gisele, como ela diz aquele termo, né? Arqueologia jornalística, o que é que ela vem coletando aí, é muita coisa mesmo. Gisele, aí olha só o que você tá me falando. A guerra no lado ocidental ela termina em maio de 45. Então, em junho, os cinemas franceses já são assim arrebatados com vários filmes. E eu achei, Gisele, que no primeiro momento tinham vindo só apenas esses filmes franceses do realismo poético, mas não, você está me dizendo que veio o Frank Capra junto, né? Assim, vem Bette Davis. Então, isso é muito bacana, porque, assim, realmente os franceses ficaram um período sem ter esse contato
com a produção não só estadunidense, mas de todas as partes do mundo, né? E aí vem essa enxurrada de filmes realmente muito bons, filmes excepcionais, e com certeza ali, quem estava assistindo na época deve ter tido aquela expressão ali muito comum dos anos 60, que é o desbunde, né? Então, assim, poxa, o Hollywood agora está apresentando filmes interessantes, né? Filmes diferentes, e isso é muito bacana para mostrar como agora eles vão entender que os Estados Unidos também são capazes de fazer filmes de autor, que os franceses sempre batiam no peito, né, para dizer que não, nós aqui é que fazemos esses filmes autorais porque temos independência, e em Hollywood a gente sabe que são os grandes estúdios quem mandam, né? Geralmente é o produtor, ou então a grande estrela do filme, seja ela um ator, uma atriz, mas agora, pela primeira vez, os franceses estão fazendo uma revisão aí desses filmes, através de filmes novos para eles, né, mas feitos num período ali, finalzinho da década de 30, início da década de 40, que eles ainda não tinham tido contato. Então, assim, continue aí com a sua explanação, porque está realmente excelente, trazendo informações muito, muito novas e muito ricas aqui para o nosso podcast, para os nossos ouvintes. É interessante também, porque a gente precisa sempre lembrar, né, que isso são revistas fazendo críticas, não é exatamente o jornal de maior circulação do país. Eu peguei essa revista porque é onde surgiu o termo, e aí fiquei ali mesmo, né, vendo a programação. É a mesma, não importa onde a gente vai procurar, né? Mas o que se fala sobre os filmes, é claro que é uma revista que é para a bolha da bolha da bolha da bolha, né, Milena? São críticos de cinema falando para quem gosta, se interessa. Não é como se estivesse lendo, comparar com, sei lá, uma Folha de São Paulo, um Estadão, um Jornal do Brasil, um Globo. Não é isso, não é o maior jornal do país. É uma revista dedicada ao cinema. Mas também lendo essa revista, ela não é uma coisa acadêmica, hermética. Ela tem a parte de fofoca, a parte de cartinhas, esse tipo de coisa. Então, também não é uma revista assim, só meia dúzia de entendidos vão escrever e ler isso aqui. Mas é muito interessante ver realmente Pobre do Mágico de Oz. É só isso que eu tenho para dizer. Eu li o que eles falam do Mágico de Oz e é meio. É colorido, é bonitinho, mas é um filminho ali. Não gostei da Judy Garland, né? É uma coisa meio. Que tristeza, sabe? O que eles escrevem sobre o Mágico de Oz. Mas, enfim, né? Ideias, opiniões das pessoas aí. Retraçando o caminho, então. Em novembro de 45, o escritor Pierre Macorlan fala de mostrar a vida real, que é isso que ele chama de fantástico social. Em 45, 46, a programação de cinema de Paris é uma mistura de filmes novos, filmes antigos, filmes de várias partes do mundo, incluindo uns que foram proibidos durante a guerra e, ao mesmo tempo, já vão chegando os novos filmes de Hollywood. Aí eu fui procurar o que estava passando nos cinemas de Paris na semana em que saiu o tal texto que fala, que usa a palavra noir pela primeira vez para falar desses filmes, porque esses que eu recém mencionei são filmes que estavam passando em 45. Um ano depois, em agosto de 46, saiu essa crítica falando desses filmes negros, sombrios, enfim. E aí achei uma listinha com outros filmes. Só uns exemplos. A Última Fronteira, que é de 40, Cidadão Kane, Relíquia Macabra, Como Era Verde Meu Vale, Pérfida, Pacto de Sangue, O Mágico de Oz, Duas Vidas, que é de 39, Scarface, que é de 32, A Mulher Faz o Homem, que é de 39, tudo isso ao mesmo tempo, na mesma semana, em agosto. E entre os filmes franceses tinha A Batalha dos Trilhos, de 46, que fala sobre a resistência francesa contra os nazistas. Então,
46, recente acabado a guerra, e já temos um filme falando sobre a resistência francesa, e também alguns mais antigos, como O Hotel do Norte, A Regra do Jogo, de 38, de 39, uma mistura de épocas. Pensem sempre que já é agosto de 46 e os cinemas estão passando na programação normal, não é? Ah, vamos revisitar o cinema do fulano. Não é é na programação normal. Eles estão passando Scarface, A Mulher Faz o Homem, e estão passando Relíquia Macabra. É uma bela mistura de filmes mais antigos e de filmes novos, de filmes locais e de filmes estrangeiros. E claro, Milena, que a gente não tem como saber o que as pessoas pensaram na época. De novo, eram críticas em revistas falando sobre cinema, era gente talvez mais ligada ao cinema. É pouco provável que a Gisele, indo ao cinema em Paris, ficasse pensando em tudo isso. Gisele provavelmente assistia o filme e dizia: Nossa, que legal, ou Nossa, não gostei. Mas a gente lê tudo isso hoje e parece que as coisas foram se encadeando, porque o Nino Frank aproveita a ideia do fantástico social do Marco Blanc, dessa história de mostrar a vida real, aí soma com os filmes franceses ainda do finalzinho dos anos 30 sendo reexibidos, mais os filmes novos chegando, mais os filmes proibidos sendo finalmente liberados. E aí ele escreve essa expressão filmes negros, meio comparando esses novos de Hollywood, o Relíquia Macabra, o Pacto de Sangue, o Laura, ou Até a Vista Querida, com uns filmes mais antigos franceses que tinham esse certo clima sombrio. E como todo mundo erra, o Nino Frank, nesse mesmo texto, decretou a morte do John Ford e do William Wyler, dizendo naquele texto, em 46, que o John Ford e o William Wyler já eram peça de museu. É bravo, né? Tentar ler a bola de cristal, assim. A gente enxerga toda essa história pelo espelho retrovisor 80 anos depois, né, Milena? Agora, na época, quando esse texto foi publicado, aparentemente ninguém deu muita bola, porque os textos seguintes nessa revista, os números seguintes, não citam essa mesma expressão, essa ideia de um filme negro, de um filme noir. Não aparece mais. Então, alguém usou aquilo no meio do texto e meio que ficou por isso mesmo, foi só uma palavra perdida ali no meio do parágrafo. É um termo que aparentemente passou batido. Não é assim, nossa, usaram essa palavra e agora, na semana seguinte, está todo mundo usando a mesma expressão. Não foi isso que aconteceu. Meses depois, um outro crítico chamado Jean-Pierre Chartier, numa outra revista francesa, chamada Revista do Cinema, La Revue du Cinéma, usou esse termo também. E aí, nesse texto, ele falava de pacto de sangue, falava de Até a Vista Querida e falava de farrapo humano, para dizer que eles tinham essa coisa meio no ar. E o título desse artigo, Milena, é Os Americanos Também Fazem Filmes Negros. Muita atenção aqui para o também. Ele não disse os americanos inventaram, ele disse os americanos também fazem filmes negros. Isso meses depois daquele primeiro artigo escrito por outra pessoa. Gisele, Num resumão, Gisele, diga. aí eu vou fazer uma citação aqui do pesquisador James Naremore, que também é um grande estudioso do noir. Ele diz assim, ó, os franceses estavam predispostos a inventar o noir estadunidense porque ele evocava uma era de ouro do seu próprio cinema, né? Então, assim, é muito interessante isso, assim, foi aquela brincadeira que eu fiz no começo, né, na apresentação. Eles vão dizer, filmes interessantes, mas nós fizemos primeiro, né? Cheguei antes. Pois é, a gente compara com alguma coisa que conhece, né? Deve ter sido isso, sei lá. Mas, no resumo, o texto dele, dizendo que os americanos também fazem filmes negros, depois ele vai mostrar o que tem de diferente.
Ele faz esse texto, Milena, dizendo que desses filmes novos, de novo, Pacto de Sangue, Farrapo Humano e Até a Vista Querida, que nesses filmes novos ninguém presta. E ele levanta um ponto aqui que para mim foi interessante. Ele põe a culpa dos personagens não prestarem na censura. A teoria do Chartier, quando diz que a censura é a culpada por ninguém prestar em Pacto de Sangue, Farrapo Humano e Até a Vista Querida, é a seguinte: a censura pega pesado demais. Se a censura não fosse tão tenebrosa, seria possível mostrar qual é o grande motivo para o crime em alguns desses filmes, que é atração, paixão. Como a censura não quer muitos, digamos, sinais exteriores de paixão entre os personagens, como a censura manda moderar os arrobos de paixão entre os personagens, a gente assiste o filme e acha que eles são obcecados por cometer um crime. Se a gente pudesse ver o motivo deles se entranharem nessa trama toda, a gente veria que eles não são obcecados por cometer um crime. Eles têm uma atração louca um pelo outro, alguma paixão, algum motivo que lhes leva a cometer um crime. E ele encerra esse texto de um jeito que eu achei bem interessante, que é aí que vem. A gente começou antes esse tipo de filme. O trecho diz o seguinte: falamos de uma escola francesa dos filmes no ar. Mas o Cais das Sombras e o Hotel do Norte tinham pelo menos uns toques de revolta. O amor aparecia como a miragem de um mundo melhor, uma reivindicação social implícita que abria a porta para a esperança. Se os personagens estavam desesperados, eles suscitavam a nossa piedade, a nossa simpatia. Nada disso aqui. São monstros criminosos ou doentes que nada desculpa e que agem do jeito que agem unicamente pela fatalidade do mal que está neles. Então, ele compara os personagens dos filmes negros, noir, sombrios, e diz que os personagens dos filmes desse tipo franceses, mais antigos, tinham um raio de esperança. Nesses aqui, Farrapo Humano, Pacto de Sangue, Até a Vista Querida, a censura impede que se mostre toda aquela paixão. Aí a gente não fica sabendo que o motivo do crime é paixão, amor, atração, alguma coisa assim, e fica parecendo que é todo mundo maluco, monstruoso, malvado, doente, que sai por aí cometendo crimes sem desculpa. Se a gente pensar um pouquinho, tem um tanto de personagem do filme noir que só comete aquele crime porque tem algum interesse, ou é dinheiro, ou é vingança, ou é paixão. Não são necessariamente serial killers que saem por aí matando a torto e a direito. Então, achei isso uma coisa bastante interessante, viu, Milena? A comparação que ele faz. Depois de toda essa linha do tempo, estava na hora de alguém organizar tudo. E o primeiro livro que sai falando do filme noir, que é um grande estudo sobre isso, saiu em 55. Olha a distância, 46 aparece o termo, 55 sai o primeiro livro, que foi escrito por Raymond Borde e Etienne Chometon e que se chama O Panorama do Filme Noir Americano de 41 a 53. Então, eles fizeram nessa época. Eles definiram o filme noir como uma série, inspirados na série noir, a série negra de livros que eram livros desse tipo, ou então como um grupo de filmes identificáveis que compartilhavam algumas características de estilo, de atmosfera, de tema, e que foram realizados num certo contexto social, político, cultural bastante específico. Quem faz o prefácio desse livro é o Marcel Duhamel. E ele diz que o surrealismo influenciou os filmes franceses mudos dos anos de 1910, 1920. Depois, esses filmes influenciaram os filmes dos Estados Unidos. Então, é todo mundo influenciando todo mundo. Ele cita um filme chamado A Guerra dos Tongs, que é de 29, e que o Duhamel acha que é a obra-prima do filme de gangster, noir e silencioso. E tem mais duas observações que alguns estudiosos citam sobre as razões de por que é que se usava esse termo filme noir. Primeira,
o termo que os franceses usaram para descrever o período dessa ocupação alemã durante a guerra, Les Années Noirs, os anos negros, que eram anos difíceis, complicados para um país inteiro. E a segunda observação é uma citação do Charles O'Brien, que quem traz é o Ian Brooks, que diz que filme noir teria sido um termo pejorativo que alguns críticos franceses na década de 30 usaram para filmes que tinham uma coisa um tanto imoral, escandalosa. Por isso, então, daí teria vindo a preocupação com a psicologia criminal, com a violência, com o realismo. Então, vai juntando um pouco de cada coisa, né? A ideia do filme noir de ser uma coisa sombria, como algo um tanto quanto pejorativo, ou para falar de filmes imorais, escandalosos, mas também escuro, mas também com aquela coisa na alma da pessoa que está um tanto quanto atormentada, junta tudo isso. E, Milena, se me permite, eu queria deixar também uma palavra sobre o detetive, porque nem todo filme noir tem detetive, mas parece que isso meio ficou na cabeça da gente, né? Até falou da ceia dos acusados no nosso primeiro episódio. Eu fui procurar no dicionário o verbete sobre filme noir, no dicionário Larousse de cinema, gigante, e que tem muita, muita, muita coisa sobre cinema, páginas e páginas sobre o que eles chamam de filme criminal, e aí eles subdividem o filme criminal em filme de gangster e filme noir. E lá tem um trechinho que fala do detetive e que eu achei muito interessante. O dicionário Larousse diz o seguinte: o detetive particular é pobre, não tem família, não tem necessidades, e é por isso que ele está a salvo da corrupção. Porque ele não tem ambições. Os criminosos que ele combate normalmente estão nos meios mais abastados, mas ele já tem uma imagem decadente. Nos filmes de gangster, a gente enxerga bem o submundo, a corrupção. No filme noir, parece que o bem e o mal são meio aleatórios, não importa muito qual é a origem social das pessoas. E o detetive desse filme precisa sempre desvendar um mistério, que não é necessariamente o que acontece num filme de gangster. E a ameaça no filme noir, ela vem de todo lado. Muitas vezes ela não é tão evidente, às vezes é uma coisa um tanto quanto difusa. Por isso até o noir, aquela coisa meio fluida, meio está aí no ar, não necessariamente é visível à primeira vista. De volta para o livro, então, do panorama do filme noir americano que o Borde e o Chomerton escreveram em 55. Nesse livro, eles falam de 4 épocas do filme noir. Primeiro, os anos de guerra e a formação do estilo, do comecinho, 41 até 45. Depois, os dias de glória, um período curtinho, 46 até 48. Terceiro, a decadência e a transformação, em 49, 50. E, por último, então, em quarto lugar, o fim de uma era de 51 até 53, que é quando o estudo deles para esse livro acaba. E eles também dividem em tipos de filme, porque, de novo, filme noir não é só filme de detetive. Um tipo que eles citam são os filmes noir que são uma espécie de documentário. São filmes, mas quando a gente assiste, parece que está vendo um documentário. Tem narração, tem até simulação de entrevistas em alguns deles, para fazer de conta que o policial está sendo entrevistado. Mostra o esforço da polícia na investigação, como a polícia é esperta. Um outro tipo são os filmes noir do criminoso, que mostram como o criminoso age, meio assim uma psicologia do crime. E um outro tipo são os filmes que são explicitamente filmes psicanalíticos, que tentam mostrar que os criminosos agem de uma maneira irracional, são pessoas que se autodestroem. E com tudo isso, Milena, eu fico pensando nessa montanha de seriados policiais da TV que parecem muito moderninhos, que foram criados ontem. Olha só. Talvez não, né, Milena? Com certeza, viu, Gisele? A gente vai ter um episódio específico para falar desses filmes que são quase documentários ou semi-documentários policiais, que vêm justamente aí, eles começam a aparecer ali por volta do finalzinho da década de 1940,
e em 1950 vão ter vários mesmo deles. E Gisele continua falando aí sobre a periodização aí para gente, porque só para deixar claro aqui, a gente não vai entrar na celeuma de discutir se o noir é um estilo, é uma tendência, é um gênero, é um subgênero, é um movimento, porque assim, vai da interpretação de cada um, certo? A minha é que o noir não tem como ser um gênero propriamente dito, porque depois a gente vai ver que há outros gêneros que eles estavam ali sendo feitos dentro dos princípios e do estilo do noir. Então, a gente vai ter western noir, né? A gente vai ter umas comédias, como eu já até citei, aí a Pernas Provocantes, né, de 1942, que era uma comédia musical, mas que trazia aí uma investigação policial. Então, o noir, que é uma forma, né, de fazer cinema nos Estados Unidos, dentre aí as décadas de 1940 e 1950, ele foi, como é que eu vou dizer assim, ele foi, essa forma de fazer cinema, ela foi chegando para outros gêneros. Então, eu não considero o noir um gênero, mas tem gente que considera, né, Gisele? E tá tudo bem, tá tudo certo, assim. Então, ao meu ver, foi um estilo, foi realmente uma tendência de um certo momento, de um certo contexto bem particular que os Estados Unidos estavam vivendo, e de muitas formas diferentes de fazer cinema que esses diretores exilados europeus, eles trouxeram, né? Do expressionismo alemão, vai entrar principalmente a segunda fase do expressionismo alemão, que ela traz a inovação da câmera na mão, porque antes se tinha apenas a câmera fixa, né? E essa câmera na mão, essa mobilidade, principalmente no noir do pós-guerra, a gente vai ver muito, porque vão ser os noir que vão ser feitos em locação, não vão ser mais feitos em estúdio, certo? Aí tem influência do realismo poético, tem influência do surrealismo, né? Então, realmente um caldeirão, é uma mistura que foi fruto daquele contexto histórico específico entre as décadas de 1940 e 1950. Então, Gisele, bora trazer mais também outros pesquisadores que vão também definir aí esses estágios do noir. Pois é, talvez até o próprio uso da palavra noir, com essa ideia do negro, do sombrio, do obscuro, ele meio auto-explica o que é o filme noir, né, Milena? Eu sempre penso nisso, porque é exatamente isso que não se consegue definir exatamente, mas isso aqui é um western ou é um noir, ou talvez seja os dois, mas isso aqui é um musical, mas é um noir, isso aqui é um filme de detetive, mas é noir, isso aqui é um drama, mas é noir. O fato de se chamar no ar essa coisa meio sombria, meio obscura, que parece que a gente precisa botar um óculos e chegar mais perto da tela para enxergar e continua enxergando do mesmo jeito, porque a falha. O filme foi feito daquela maneira mais escura, né? Parece que a gente precisa conseguir enxergar melhor. Quem sabe o próprio nome noir já mostra mesmo como é esse jeito de fazer filme, né? Ele vai se imiscuindo em outros tipos de filme também, né? Não está restrito a, ele tem que ter isso, isso e isso. E é só esse tipo de filme, né? Enfim. Sobre os nossos teóricos, então, continuando, temos o Robert Porfírio também, que em 2013 dividiu o noir em 3 estágios, né, Milena? Ascensão, pico e declínio lento.
mais especificamente, a ascensão entre 40 e 45, então aquele comecinho até o fim da guerra, o pico 46 até 50, e o declínio lento que ele considera, o Porfírio considera ali de 51 até 60, já estendendo mais ali, ó, vai até 60. E tem um outro estudioso que a gente já citou, o Ian Brooks, que em 2017 subdividiu o noir de outra maneira. Considerou a parte pré-história e período de guerra, que começa um pouquinho antes, começa em 39 e 45, o período pós-guerra, de 45 até 50, e o período tardio, de 50 até 58. Por isso, né, além de ter essa discussão, é gênero, não é gênero, é estilo, não é estilo, também tem uma discussão de quando começa e quando termina, e é sempre muito difícil, né, Milena, pôr uma barra e dizer é aqui que começou, é aqui que terminou, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente aqui não vai dogmatizar nada, então, assim, quem quiser, pronto, eu não considero Farrapo Humano no noir, mas tem gente que considera. Então, assim, a gente aqui está aberta, né, Gisele? Assim, pode considerar o que O, você quiser considerar, né? o texto do Chartier, que considera Farrapo Humano entre os noir, ele diz que ele acha que é um noir porque o personagem do Farrapo Humano, segundo essa crítica, bebe e fala, bebe e dorme, bebe e come. A única coisa que ele faz é bebe e outro verbo depois, assim, bebe e alguma coisa, e que ele só faz isso, e que é por isso que ele é um personagem, assim, negro, sombrio, destruído. Fala da Filhos de Pacto de Sangue, também falaremos mais em outro episódio, mas o que ele comenta é que a Phyllis de fato não presta, ela simplesmente mata as pessoas, ela é uma maluca, biruta, lelé, que quer matar as pessoas e pronto. E sobre Até a Vista Querida, ele comenta que o detetive que é um caso também do detetive que não sabe exatamente o que está acontecendo, ele vai sendo estapeado, esbofeteado, espancado durante o filme inteiro, e que as cenas que mostram qual é a reação física dele depois disso, é sempre uma cena que parece que ele está desmaiando, parece que a câmera está desmaiando junto com ele, assim, né? Por isso que ele fala do Farrapo Humano como filme no ar, porque é um personagem sem esperança e que a única coisa que ele faz no filme inteiro é beber. Pois é, assim, então, tem já alguns estudiosos que são mais genéricos e diz assim, ó, a base do Noé é crime. Teve um crime, né, teve uma crítica sociopolítica, é noir, né? Tipo a Montanha dos Sete Abutres. Assim, eu também não considero noir, mas tem quem considere. Então, Crepúsculo dos Deuses também. Eu acho que até agora eu estou revendo o meu conceito, porque eu já estou mudando. Eu achava que não era noir, mas agora eu já estou achando que é noir. Então, assim, isso vai de pessoa para pessoa, tá? Não, não é uma regra, não tem uma coisa, como Gisele também já mencionou, tanto o início quanto o final, né? Tem alguns que colocam aí bem fincado 1958 com A Marca da Maldade do Orson Welles como o último filme no ar. Mas assim, se você achar que algum filme de 59 ou de 1960 é noir, que seja, né, dentro dessa esfera aí de policial, thriller, então, enfim, fique livre para achar isso, tá? Porque aqui a gente não vai fechar Ninguém nada, vai para a né? guilhotina, né? Ninguém Exatamente, vai para a né? guilhotina, né, Milena? Isso. Aí, só para finalizar essas periodizações, eu vou citar aqui um escritor e professor que é o Frank Krutnik. Ele tem um livro chamado In a Lonely Place. E nesse livro, assim, eu digo que ele é um pouco chatinho, porque ele é muito psicanalista, ele é muito freudiano, tá? Então, o início, os capítulos iniciais desse livro, ele vai explicar o que é o complexo de Édipo, o que é o complexo de Electra, e aí ele vai esmiuçar muito, muito das teorias freudianas,
Até que ele vai chegar numa parte que eu achei muito bacana, porque ele vai fazer a divisão do filme noir com base no comportamento do herói, que na verdade a gente deveria dizer anti-herói, né? Porque no noir não temos tanto heroísmo assim. E aí ele faz 3 grandes divisões, tá? Com base nesse comportamento do herói, que seria uma análise freudiana, certo? Ele vai dizer que o noir se divide em thriller investigativo, thriller de suspense e thriller de aventura criminal. Só que o thriller de suspense ele é subdividido em 4 outras categorias, que eu vou explicar aqui direitinho para você. Gente, isso aqui é uma tradução livre minha, tá? Esse livro ainda não tem em português, como muitos livros, né, Gisele, que a gente consultou, ou é em inglês ou é em francês. Então, vamos lá para o thriller investigativo. Esse filme, tá? A gente vai ter um herói, que é geralmente um detetive particular, que procura restaurar a ordem e validar a sua própria identidade através da exposição e prisão do criminoso. Aqui, o herói precisa se afirmar como uma figura idealizada e indivisível da invulnerabilidade e potência masculina. E o desejo por uma mulher sensual não ameaça sua racionalidade, seu controle e nem seu código moral bem particular. Porque nesse caso aqui, dentro do thriller investigativo, a mulher desejada, ela é apenas mais um teste para esse herói, tá? Ela não é o prêmio, a conquista do herói por ter conseguido resolver ali o caso. E o exemplo máximo desse tipo de herói do thriller investigativo é o nosso Sam Spade, né? Interpretado pelo Humphrey Bogart em Relíquia Macabra, tá? Que é aquele detetive durão, cínico, malandro, esperto, que debocha de quaisquer laços familiares. E Milena, eu quase tenho pena da Mary Astor fazendo a Brígide, a Bridget. a Eu mentira, quase tenho pena dela. Ela tenta, ela faz aquele charminho, pisca um olhinho, né? Bate os cílios. Ai, Mr. Spade, eu preciso tanto de você. Ela faz aquela carinha e ele olha para ela e diz: Nossa, mas como tu é boa para tentar jogar o laço nas pessoas e dar risada, pisoteia uma vez, a segunda, porque ela continua tentando, né? Ela tenta, ela ela tenta. tenta. Tenta de novo. É a tentativa de ser femme fatale. Eu quase tenho pena dela, sabe? Ela tenta pra caramba, mas o Sam Spade tá lá, né? Ele não se deixa seduzir de forma alguma. Outro filme que a gente pode colocar aí como esse exemplo de thriller investigativo, além de Relíquia Macabra, é justamente Até a Vista Querida, que é protagonizado por outro detetive, o Philip Marlowe, né? Aí vem agora o thriller de suspense. O herói está numa posição inferior ao criminoso e à polícia e procura restaurar sua segurança solucionando as pistas para achar o verdadeiro culpado. Aqui, o processo de masculinização sofre um grande estresse, com a narrativa de investigação servindo como pano de fundo para a fragmentação e o deslocamento da figura do herói. No geral, o herói é um homem passivo e castrado, que não consegue lutar contra a fatalidade que o oprime. O exemplo máximo desse thriller de suspense, né, do herói desse thriller de suspense que o Krupnik fala, é o personagem Al Roberts de Curva do Destino, porque pense num cara azarado, viu? E como eu falei, né, Meu Deus, esse aí entrou na fila 20 vezes, né, pro azar. Esse é outro, esse gente. Eu tenho é, pena dele, gente. não tem Entrou como na não fila do ter. azar muitas vezes, ganhou senha em todas e foi contemplado em todas as vezes que pediu para ser azarado, minha gente. Exatamente. E Pelo quando a amor gente de acha Deus. que vai acontecer uma coisa boa com ele, aí vem sempre a coisa ruim.
né? Ele tem, tipo, Nunca. aquela pessoa que a gente diz que tem os dois pés esquerdos, né? Total, total. Bom, aí, como eu já falei, né, esse thriller de suspense, o Krupnik, ele subdivide em 4 categorias. A primeira categoria é aquele herói inocente acusado de assassinato que começa a investigação por conta própria para poder limpar o seu nome, que é o tropo do homem errado. O herói tanto pode investigar sozinho, quanto pode investigar com a ajuda de uma parceira feminina, tá? Então, eu vou citar 3 filmes aqui que a gente vai ter essa situação, esse tipo de herói. Anjo ou Demônio, Quem Matou Vicky e Sangue Acusador, tá? Aí vem aquele herói com amnésia. Esse aqui é de lascar, porque ele é acusado de assassinato, mas nem ele, nem o espectador sabem se ele é culpado ou não, né? Porque se o cara está com amnésia e a gente também está tão no escuro quanto ele, a gente tem que ficar assistindo até o fim para saber o que vai dar. E aí eu cito 2 filmes aqui, tá? Vida contra Vida, de 1942. Por que eu estou falando que é de 42? Porque em 53 vai ter um outro filme que em português recebeu o mesmo título, Vida contra Vida, só que o título em inglês dele é Jeopardy, e ele é estrelado pela Barbara Stanwyck. Então não é esse, é o Vida contra a Vida de 1942. E também Uma Aventura na Noite, que é um noir fantástico. Eu sou muito fã desse filme, tá? É de um cara que volta da guerra, ele precisou fazer uma cirurgia no rosto, né? Porque ele ficou deformado, e aí aparece um homem lá, um bilhete para ele, falando que um senhor fulano de tal deixou não sei quantos mil dólares para ele, e aí ele fica tentando procurar quem é esse cara. Aí ninguém sabe se esse cara está vivo, se esse cara está morto. Umas pessoas dizem que não conhece, outras dizem que conhece. E é uma reviravolta louca para tentar saber quem é esse cara e se foi ele que matou esse cara, porque outras pessoas dizem que ele está morto, né? Então é sensacional o roteiro desse filme. Bom, mais um tipo de herói dentro do thriller de suspense, que é aquele que é acusado de assassinato, só que ele é detido, ele é preso. E ele precisa de alguém, um amigo, uma amiga, uma namorada, uma noiva, uma esposa, para começar a investigar, para provar que ele é inocente. Aí eu vou citar O Homem dos Olhos Esbugalhados e Dama Fantasma, certo? E o quarto tipo de herói do thriller de suspense é o herói investigador detetive particular, tá? Que quer vingar a morte de um ente querido assassinado, fazendo justiça com as próprias mãos. E para que eu não veja um filme que dê mais certinho do que Os Corruptos, do Fritz Lang, né, de 1953, outro filmaço. E é justamente nesse filme que a Jocelyn Brando vai atuar, tá? A irmã do Marlon Brando. Bom, e para fechar aqui a divisão dos filmes com base no comportamento do herói, que o Krupnik fez, ele vai citar o thriller de aventura criminal. Aqui, o herói, geralmente, com a ajuda de uma mulher, de forma obstinada ou acidental, transgride a lei e encara as consequências do seu ato. Esse herói aqui, ele desafia o poder castrador da lei, que pode ser direcionado também contra a família ou outra figura sistematizada da ordem patriarcal. Este herói, que tem vontade de transgredir, geralmente é atraído por uma mulher que se opõe ao convencional. Ela apresenta ao herói a oportunidade de transgredir. Então, não é somente aquele que a gente chama de pato, né? Não é o homem abestalhado que se deixa seduzir por uma mulher e faz o que ela quer que ele faça e se ferra. Não, o homem já tem vontade de transgredir. Aí, por sorte, ele encontra, quer dizer, por sorte não, vamos falar dentro dos termos do Noir, devido ao fatalismo, né,
e é bom a gente fazer essa diferença entre fatalismo e destino, porque o destino você pode mudar, mas o que o fatalismo, ele já encerra ali algo que não tem como mudar, tá? Então, pelo fatalismo, ele vai encontrar no seu caminho uma mulher que também é transgressora. Aí eles vão se dar as mãos e vão tentar burlar alguma coisa, ou seguro, né, seguro de vida, alguma coisa eles vão tentar fazer para conseguir dinheiro, tá? Que geralmente é o que as mulheres, a femme fatale do Noir, ela vai querer dinheiro e poder. E o exemplo máximo, justamente, desse tipo de herói do thriller de aventura criminal é o nosso Walter Neff, de Pacto de Sangue. Mas eu também cito aí o Nascido para Matar, que é um filmaço, e Mortalmente Perigosa, que já entra na década de 1950, né? Nascido para Matar de 1947, que é o Born to Kill, e o Mortalmente Perigosa de 1950. Então, pessoal, a gente fez aí Esse Milena, esse Diga. Milena é o cara que é o criminoso em potencial, né? Ele não faria nada se ele não tivesse encontrado, digamos assim, uma peste no caminho dele, né? Aí É, eles resolvem dar um passo maior que a perna, e aí acontece o que aconteceu, né? Perdi a mulher, perdi o dinheiro, como disse nosso amigo aquele, né? pois é, o Walter, exatamente. Mas é sempre interessante a gente notar que ele já tem essa vontade de transgredir, né? O Walter, ele fala assim, como ele trabalha ali com o seguro já faz muito tempo, no ramo do seguro, ele fica pensando assim, né? Tem um momento que ele fala, ó, será que se alguém fizer tal coisa aqui, será que dá para camuflar ali, né? Dá para enganar. Ele já tinha essa coisinha ruim assim, sabe? E aí ele vai encontrar Phyllis, né? Justamente quem, né? Precisa, Diga. precisava da faísca só, né? Precisava da Exa- faísca. Só isso. Exatamente, exatamente. Então é só para a gente lembrar que não é um homem bobinho, não, tá? Claro que tinham esses bobinhos aí, mas geralmente esses anti-heróis desse thriller de aventura criminal que o Krutenick vai falar, eles têm vontade de fazer uma coisinha errada, tá? Eles têm vontade de burlar a lei, eles têm vontade realmente de é, criticar ali o patriarcado e qualquer forma de repressão também que eles sofram, certo? Então é muito bom assim. Falar de Noir é muito gostoso, dá muito pano para manga, né, Gisele? Milena, sabe que eu fui caçar aqui o texto que o Chartier comenta pela segunda vez sobre filme noir e diz os americanos também fazem filme noir? E tem um trechinho, porque tu falou de certas convenções do filme noir, né? Tem um trechinho em que ele diz assim: é claro que há uma convenção nas narrativas policiais, porque é preciso ter um cadáver, e o assassinato não é recomendado por qualquer espécie de moral. Mas, se o detetive for simpático e houver uma boa proporção de inocentes, a confiança na natureza humana pode até se manter. E é o que às vezes falta, né, em alguns desses filmes. Não dá para confiar em alguém porque falta a tal boa proporção de inocentes que ele cita aqui, né? Tem que ter um cadáver, tem que ter um detetive simpático, que com esse detetive simpático e a boa proporção de inocentes a gente pode ficar tranquilo. Não é sempre que tem, né? É. A outra coisa que você me lembrou agora, Gisele, também, geralmente quando o pessoal fala, filme noir tem que ter um detetive, tem que ter uma femme fatale, e tem que ter a narração voice-over em primeira pessoa. Nem sempre, tá, pessoal? A gente vai ter filme que tem detetive e não tem narração em primeira pessoa. A gente vai ter filme que não vai ter a mulher sendo uma femme fatale. Outra coisa, a gente também vai ter filme que não tem flashback, tá? E é no ar. Então, assim, é só para a gente ter cuidado, porque às vezes se cria aquela coisa, não, o filme noir, para ser, tipo, ganhar a alcunha de noir,
tem que ter isso, aquilo e aquilo outro. Não é Como se bem tivesse a assim. cartelinha de bingo, né? E nem sempre a cartelinha de bingo é completar, a gente consegue completar, né? Exatamente, né? Então, pessoal, a gente fez esse passeio assim muito bacana, né? Desde o episódio passado, junto com esse, sobre a contextualização do noir, sobre como foi cunhado o termo noir, que aí eu dou parabéns aí a Gisele pela pesquisa que ela fez, né? E mostramos Isso. também que há vários tipos de periodização. Por que que eu, conversando com Gisele, a gente resolveu colocar aqui para vocês 4 tipos, né, de periodização? Porque também, às vezes, tem gente que é muito fechado, assim, não, era assim, 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 tinha que ser assim. Não, gente, muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, mas só muda os termos que a gente usa, certo? Então, vocês vão encontrar pessoas, o próprio Paul Schrader, que tem um artigo maravilhoso de 1972, falando sobre o Noir, ele vai fazer outro tipo de periodização. Então, cada crítico, cada pesquisador faz o seu e coloca nomenclaturas diferentes, mas a gente está falando da mesma coisa, dessa forma de fazer cinema que aconteceu, né, nos Estados Unidos entre as décadas de 1940 e 1950, que depois, né, alguns anos depois, ela vai voltar como neo-noir. Aí alguns críticos vão dizer que é final da década de 1960, outros vão dizer que é a partir de 1970. Também ninguém tem um consenso e a gente não está aqui para julgar nem para dogmatizar nada. A gente está aqui para informar vocês. E aí, Gisele, gostou desse episódio? Adorei, Eu também. adorei. Aprendi tanta coisa e é impressionante. Eu sou uma pessoa, como eu disse no piloto, eu cavo uma informação, aí eu resolvo ver a outra e a outra, a outra, a outra. Eu tenho que cuidar porque o abismo sem fim me puxa. Mas só para terminar, Milena, eu lembrei aqui que eu tinha anotado uma fala do Serge Chauvin, que é diretor na Cinemateca Francesa, que ele fala do filme noir, são 3 linhas. O filme noir é para toda pessoa que sabe que todo encontro é um risco, que todo risco é uma chance, que há grandeza em perder-se e que outras vidas são sonhadas quando a noite se levanta. E isso dá para muito filme que às vezes não cabe no gabarito, na cartelinha do bingo que a gente estava comentando. Caramba, Gisele, matou a pau e fechou o episódio de forma hiper, ultra sensacional. Então, pessoal, muito obrigada aí por terem ouvido a gente e continuem nos ouvindo, porque tem os episódios que vão chegar aí, agora que a gente vai esmiuçar os filmes, né, Gisele? Vai ser só o filé, muita coisa bacana mesmo. Então, me despeço de vocês, já lembrando que vocês, por gentileza, divulguem aí o nosso podcast entre cinéfilos, né, entre pessoas que não são cinéfilas, mas gostam de filmes blockbuster, para elas conseguirem aí se educar e ver que tem muita coisa bacana e muita coisa que presta nesses filmes antigos que muita gente despreza e vira a cara, tá? Então divulguem aí o nosso podcast e espero vocês no próximo episódio. Vai, Gisele. Venham, venham delirar com a gente, né, Milena? Venham delirar com a gente assistindo os filmes. Vale muito a pena, é muito legal. A gente espera vocês. Até lá. Até.